bom dia para você, meu amigo, minha amiga. É você que está aí na melhor sintonia de rádio 104,9. Você que está aqui no nosso canal de YouTube, na Rádio Quarteto Web e também na Rádio Spy Web, rádio mais pop do Brasil. E é um prazer estar com vocês em mais uma edição do nosso programa Se Comércio Camaçari com você nesse sabadaço maravilhoso, aquele sabadaço diferenciado junto com a gente, tá? Olá, minha querida audiência do programa Se Comércio Camaçari com vocês, estamos e para vocês que está sintonizado aí na 104,9. É um prazer estar com vocês nesse momento especial do nosso programa Se Comércio Camaçari com você. Idealizado por ela, o Juranildo Araújo, que é presidente do Se Comércio. Estamos no ar há mais de 4 anos levando informações e conhecimento para os nossos empresários, empreendedores e para você que também está começando no mundo dos negócios. É um prazer estar com vocês nesse sabadaço, tá? E o nosso programa de hoje, teremos mais um convidado especial, as mulheres que dominam a nossa bancada, como sempre, a Nádia Matoso. Meu amigo. Vamos falar sobre saúde integrativa, né? O cuidado do corpo e mente e emoções também. Vai ser um bate-papo bem legal e você não pode perder o nosso programa de hoje, tá bom? Então se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha para geral, pro grupo da família, grupos amigos, no grupo do trabalho, no grupo aí do pessoal, né, da farra, e também compartilha até para aquela vizinha que não gosta de você. Talvez ela vai se divertir e vai esquecer da sua vida um pouco, né? Fica observando quando você chega, quando você sai. Então compartilha para todo mundo. E começando aqui, dar um bom dia todo especial para a nossa equipe diferenciada. Começando por ela, Juranildo Araújo, que é presidente do Se Comércio, vice-presidente da FEI Comércio e diretora-geral do nosso programa. Um beijo para você, Juranildo, também aproveitando um beijo todo especial e um abraço para a doutora Osídio, esse casal 20 de empreendedores aqui do nosso município, e ela que idealizou tudo isso aqui para o sabadaço, que é o nosso programa Se Comércio Camaçari com você. Também dá um bom dia todo especial para a nossa produtora que já está por aqui, a diferenciada, né, a nossa garota prodígio, a Mirela Brito. Muito bom dia. Bom dia, Messi. Bom dia para a nossa entrevistada, né, que já se encontra aqui conosco. Bom dia para quem está nos assistindo, nos escutando. E eu espero que vocês fiquem com a gente aqui até o final do programa. Também dá um bom dia todo especial ao nosso técnico de áudio e vídeo, o nosso querido Luiz Fernando, está no comando dos botões, colocando nossas imagens, o nosso áudio. Aí, porque o nosso querido Ronald está de embarcações, muchacho. Está de buena em sua casa, acompanhando o programa no nosso canal de YouTube. Também dá um bom dia todo especial para o nosso Cauã, né, aqui fazendo o nosso multimídia, levando as imagens para você que acompanha a gente nas redes sociais, no nosso Instagram. Então aí o nosso Cauã, muito bom dia para você. E também dá um bom dia ao nosso apoiadores, não é isso, Mirela? Com certeza. Hoje a gente vai estar dando um bom dia para a Central da Perfumaria, a Clínica Ser Mais, Clínica IDM, a Provate e também ao Insights e Rádios Parceiros que retransmite o nosso programa. E também dá um bom dia todo especial para quem está lá nos estúdios da Mais FM 104,9, a nossa querida Cida. Muito bom dia para você, obrigado pela nossa parceria, tá bom? Também mandar um abraço para o Carlinhos, da Purificação, que é da Rádio Quarteto Web, transmitindo o nosso programa. E toda a galera do SC Notícias, Correio Regional, 24horas.com e do Diga Notícias, transmitindo o nosso programa também em tempo integral. Obrigado a todos vocês pela essa parceria. Mestre, você trouxe o ovo da Páscoa? O ovo da Páscoa ficou em casa porque o Gabriel está aproveitando que eu não estou lá, né? Eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Cada dia mais caro, viu? Pense no chocolate que está caro. Com certeza. Nesse sabadaço especial de Páscoa, tá caro pra Dedéu. Quem não aproveitou para comprar antes, né? Se lascou, porque vai pagar dobrado. E vai encontrar só... Só os requingueiros, né? Mas aquela Páscoa bacana. É tradição comer aquele ovo. O Gabriel meteu a faca esse ano, viu? Porque Cacau Show foi. Cacau Show. Ele disse que tem que ser na Cacau Show porque o chocolate lá é diferenciado. Olha só. Eu ia dar uma caixa de bombom, né? Tá achando. Sai mais barato. Capaz de ser mais de caixa de chocolate. Olha, vamos lá. Então, feliz Páscoa desse sábado de Páscoa. Feliz Páscoa para vocês, né? Quem comprou chocolate comprou. Quem não comprou vai ficar esperando pro ano que vem. Porque sempre o baiano sempre deixa de última hora, né? Pra comprar as coisas, não é isso? Aí fica aquela fila enorme na Cacau Show, nas Americanas. Mas lá em casa só quem ganhou ovo de Páscoa foi o Gabriel. Todo mundo é caixa de bombom. Ixi. Isso é mais barato. A equipe vai sim. A equipe vai ser, sabe o que? As trufas. Só as trufas, né? O Cauã que tá bem, né? Tá solteirão, tá de boa, não vai comprar nada. O Cauã deu um prêmio só pra ele? Um choquito pra ele só. Eita, vamos lá.
trazer aqui a nossa convidada que já está por aqui, a Nádia. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Prazerão ter você aqui nesse sabadaço de Páscoa. Como é que você está? Tudo bem? Prazer é meu, estou ótima, graças a Deus. Que bom. O pessoal de casa vai conhecer um pouco da sua história através do nosso arquivo confidencial com a Mirella. Sim. Para o pessoal de casa saber quem é a Nádia Matoso, né? Aqui no nosso programa de hoje. Vamos lá, arquivo confidencial. Nádia Matoso é naturopata e psicoterapeuta integrativa, graduada em terapias integrativas e complementares pela Universidade Anhanguera, com pós-graduações em naturopatia, fitoterapia clínica, ozonioterapia, práticas integrativas e análise bioenergética. Também possui formação em hipnose, neurotransformação e PNL. Atua há 9 anos com o método integrativo e holístico focado no cuidado completo do indivíduo, corpo, mente e emoções. Ao longo da sua trajetória, já realizou mais de 4.000 atendimentos, alcançando 98% de aceitação e sucesso em seus resultados. Isso, essa é Nádia Matoso. Nádia, minha irmã, quantas palavras difíceis. Todo dia as pessoas sempre questionam o que significa naturopatia. É a que mais as pessoas perguntam, porque o termo naturo todo mundo associa, né? Natureza. E apatia, nem todo mundo sabe que essa sigla apatia significa doença. Então, naturopatia é o tratamento de patologias de doenças através de recursos naturais. Vários trava-línguas, ainda imagine eu que não speak português, não speak... Falei mesmo, espera que falei essa palavra. Naturopatia, né? Psicoterapia. É trava-língua. Fitoterapia. Como é que é? Fitoterapia. Fitoterapia. Ozonioterapia. Ozonioterapia. Bioenergia. Análise bioenergética. Análise bioenergética. Mas são vários trava-línguas, mas são essenciais no cuidado de pessoas, não é isso? Exatamente. E a nossa produtora travou a língua, deu até um nó. Não vai nem comer chocolate hoje depois que travou a língua completamente. Mas, Nádia, é um prazer ter você aqui no nosso programa para falar de saúde mental, de muitas coisas bacanas. Mas a primeira pergunta que eu faço, o que te levou você seguir, né, essa especialidade? Então, é uma especialidade ampla. Sim. De vários atendimentos, de várias coisas ao mesmo tempo. O que te levou a isso? Quem te inspirou? Bom, eu sou autista. Eu sei que é uma informação impactante para muitas pessoas, porque hoje é um assunto que está ganhando relevância, está ganhando visibilidade. Mas há alguns anos atrás não se ouvia falar em autismo, principalmente autismo adulto. Uma vez que uma criança autista vai crescer, ela continuará sendo uma pessoa autista. E o que me levou a ter esse foco na saúde de modo geral, foi justamente o fato de ser autista, já nascer cheia de complexidades na saúde, cheia de comorbidades. Já comecei fazendo cirurgias muito cedo e tive diversos problemas de saúde que não tinha respostas. Na época, né, eu sou um pouquinho madura, 48 anos, falo sem nenhuma dificuldade. Então, há 48 anos atrás, a medicina não estava preparada para entender a complexidade do autismo. Porque algumas pessoas pensam que autismo só traz prejuízo para o cognitivo. Mas o autismo, ele traz prejuízos fisiológicos e são muitos e muito difíceis de lidar. E isso me levou a pesquisar sobre saúde já aos meus 9 anos de idade. 9 anos? 9 anos. Já tinha curiosidade sobre o assunto? Já. Inclusive, meu pai me presenteou com uma enciclopédia de medicina quando eu tinha 12 anos. Porque ele via meu interesse, minha busca por respostas dentro da saúde. Eu passava por alguns médicos e eles não conseguiam entender o que é que eu tinha, por quê. Uma vez que fazia exames de imagens, exames complexos, não achava nenhuma resposta concreta para entender os meus sintomas. Então, indagações diversas. E eu comecei a buscar
as minhas próprias respostas. No entanto, eu ainda não sabia que eu era autista. O meu irmão, que também é autista, de um nível de suporte maior que o meu, ele já apresentava sinais mais críticos, mas a gente também não sabia dizer o que era. E no desenrolar da vida eu fui descobrindo, né, que realmente eu era uma pessoa que tinha uma diferença no funcionamento bioquímico, biológico, psíquico, e o meu foco sempre foi a área de saúde. Como eu fui, infelizmente, negligenciada por algumas questões na vida, por não ter tido uma família tão equilibrada, o meu pai, hoje eu digo sempre, meu pai é uma bênção de Deus na minha vida, mas por alguns anos o meu pai foi uma pessoa que nos fez sofrer muito pelo alcoolismo. Ele era uma pessoa que não tinha equilíbrio emocional, então o fato de termos uma família desequilibrada não me deu a possibilidade de adentrar uma faculdade de medicina. Até meu pai poderia pagar, mas era uma família desestruturada. Então, eu tive que começar pelos meus próprios esforços, por aquilo que eu conseguia custear. E os meus primeiros estudos, as primeiras buscas foi com a educação física. Fiz educação física, depois comecei a fazer fisioterapia, conheci as práticas integrativas e me formei em práticas integrativas, e foi daí que a coisa começou a se ampliar. Dentro da prática integrativa eu via as milhares de possibilidades de fazer um trabalho em saúde diferenciado, muito mais holístico, vendo o ser humano como um todo e não apenas dados, estatísticas, não apenas perceber o adoecimento como um fator de invasor patógeno, mas endógeno. Muitas vezes a gente se adoece. E a medicina tradicional, ela só consegue pensar no adoecimento do ponto de vista de uma invasão e não de uma autoflagelação, de um autoadoecimento. E eu descobri dentro da integrativa que a gente pode se adoecer. E isso me fez despertar para fazer pós-graduações dentro dessa área, que me dão muito mais possibilidade de entender a complexidade do humano e poder tratar as diversas nuances da saúde humana. Perfeito. Assim, agora uma curiosidade, né? A gente sabe que o autismo, né, entrou em evidência recentemente. Então, acho que também a chegada das redes sociais que expôs isso, né? A gente tinha pouco conhecimento. Isso sempre existiu, sim, mas não tinha essa visibilidade. E hoje, por exemplo, o autismo também é considerado também que várias crianças que têm autismo são superdotadas. Sim. Buscam muito conhecimento. Conheço crianças que têm autismo, mas são superdotadas, na escola é 10, é um conhecimento surreal. Tem crianças com 10 anos, 11 anos, que conhecem praticamente quase todos os países, né, do mundo. Sim. Então também tem essa questão, né? Sim. Autismo não quer dizer limitações, autismo quer dizer avanço em vários patamares, né, de conhecimento. Sim. O autista, geralmente, ele vem sempre com uma outra neurodivergência associada. Ou o transtorno de TDAH, ou a superdotação com altas habilidades. Eu fui premiada com a tríade. Quando eu recebi meu diagnóstico, eu fui diagnosticada com essa tríade. Eu sou autista de suporte nível 1, sou superdotada com altas habilidades e tenho o transtorno de TDAH. Mas o que me chamou a atenção quando eu recebi esse diagnóstico, eu tive uma negação muito forte, porque eu sempre associava o TDAH a pessoas desatentas. Quem está de fora imagina isso. Sabe? Você tem TDAH, você fica assim. Mas eu tenho colegas que têm TDAH que são super inteligentes. Sim. Porque eles são surreais. Mas de vez em quando dá aquele delayzinho assim e tal. Mas o que eles fazem, nossa, surreal. A mente neurodivergente, ela é uma mente fantástica. Ela tem um funcionamento diferente. O que as pessoas às vezes não conseguem compreender é que, apesar de ser categorizada como deficiência, isso não significa limitação. É algo que a gente precisa entender muito. O autista, o TDAH, o superdotado, que as pessoas pensam que é apenas um gênio super inteligente, ele também tem limitações. E o que nós temos com esse título de deficiência é, na verdade, um funcionamento biológico, bioquímico e neuro completamente diferente dos típicos. A nossa mente anda numa velocidade muito grande.
A gente tem 1000 pensamentos de uma só vez. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. É uma intensidade absurda. Quer abraçar tudo. Tudo. E assim, tenta parar um neurodivergente. Não consegue, porque não se trata de uma questão de personalidade, de você querer fazer dessa forma. O nosso cérebro nos leva a agir dessa forma. A gente tem uma mente extremamente acelerada. Perfeito. Agora, trabalhando aqui, né, aqui na nossa profissão, com o nosso roteiro, você possui diversas especialidades. Como essas áreas, né, se conectam no seu atendimento? Por que você se especializou em várias especialidades ao mesmo tempo? Justamente, como eu falei, para entender a complexidade do ser humano. Cada paciente, ele oferece várias limitações e são diagnósticos diferentes. E às vezes os pacientes têm várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Como você falou, tem o autismo, tem o TTAH, etc. Sim. Então, às vezes o paciente pode ter isso também, então você já está preparada nessas áreas. Para ver essa pessoa para além da estatística, para além dos números que um exame pode trazer. Quantas pessoas vão a um consultório clínico e saem de lá com diversas dúvidas que não foram solucionadas porque aquele profissional só trabalha com especificidade? O cardiologista só vai saber falar sobre coração. O endócrino só vai saber falar sobre metabolismo, sobre hormônios. E às vezes as pessoas têm complexidades que poderiam ser respondidas por um médico. E esse médico nem sempre está preparado para responder a tudo porque ele se tornou especialista. Entendi. E dentro da minha área, nós buscamos compreender o todo. Por isso que é chamada de visão holística. O holístico significa ver o todo. Ver o todo. Então, a gente vai olhar para o paciente desde o campo energético, o campo emocional e o campo fisiológico. São 3. São 3. Na verdade, nós temos 5 campos, mas os mais falados e os mais acessados é o campo mental, o campo emocional e o campo fisiológico. Campo etérico, quase ninguém nunca ouviu falar, mas é o campo energético. Ele não é visível, mas ele é tão real quanto o ar que a gente respira. E é ele que mais compromete a saúde das pessoas hoje em dia. Todo mundo já ouviu falar de energia. Alguns acreditam, outros não. Mas a energia, ela é presente. A energia quântica transforma todo o campo vibracional ao nosso redor o tempo inteiro. Pessoas estão adoecendo por causa de um campo vibracional denso, pesado e não estão percebendo. E alguns médicos não conseguem ter essa visão e não conseguem sair do roteiro científico que lhes foram entregue. Nós, que estudamos essas 5 linhagens do ser humano, conseguimos ter esse olhar para além. Não estou dizendo que somos melhores que os médicos, mas nos dedicamos a entender para além da medicina. Hoje em dia a gente tem visto que várias pessoas que nem sonhavam que tinha autismo ou TTAH estão buscando ajuda para se identificar se tem essa TTAH ou autismo. Então esse diagnóstico é realizado por vocês. Como é que faz esse diagnóstico? Olha, até para as pessoas que estão assistindo o programa, sim. Por exemplo, eu tenho, a pessoa, você tem TTAH, mas nunca fui buscar um especialista para realmente, de fato, se eu tenho o meu diagnóstico. E compreender qual é o seu nível, porque dentro do espectro do TDAH pode haver déficit de atenção, o transtorno de impulsividade e de hiperatividade. Quando a pessoa recebe o diagnóstico de TDAH, ela precisa saber qual dessas 3 áreas mais comprometem ela. Porque, de repente, a pessoa pode ser intitulada como uma pessoa lerda, porque geralmente é assim que falam dos TDAH. Nossa, fulano é muito TDAH, muito lerdo, vive com a cabeça no mundo da lua. E nem sempre a pessoa TDAH vai estar nesse lugar de estar com a cabeça no mundo da lua. Às vezes ela está com a cabeça em 1001 coisas, porque a impulsividade, a hiperatividade a conduz para isso. Entendi. E às vezes o déficit de atenção é o mínimo, como no meu caso. É 20% de déficit de atenção para 90% de impulsividade e 75% de hiperatividade. Ou seja, a pessoa não para. A pessoa não para. A pessoa não para. É ativa o tempo todo. Ativa o tempo todo. E uma coisa que as pessoas também precisam entender. A pessoa que tem TDAH, ela não é uma pessoa
que está despreparada para cargos ou para situações complexas e que se exige muita atenção. Aham. Porque quando a pessoa TDAH decide focar em uma área, ela faz isso com toda intensidade. Ela pode ficar dispersa do ambiente externo. Mas quando você dá uma missão com o TDAH e ele leva aquela missão a sério, Aham. não existe déficit de atenção naquilo ali. Porque ele vai pegar e gerar um hiperfoco naquela demanda que ele recebeu e ele vai fazer muito bem. Então, Entendi. não podemos pensar que uma pessoa que tem TDAH é uma pessoa deficiente, limitada, que não vai dar conta do recado. Então, tudo tem um tratamento Tudo correto tem para ser tratamento. realizado para crianças, adolescentes e adultos, né? Sim. Uma coisa que é muito importante falar. Existe o tratamento medicamentoso que, infelizmente, muitos têm feito de forma equivocada, porque o transtorno, ele nem sempre precisa de medicação. Ele precisa de mudanças de hábitos, mudanças de rotina. Aham. Hoje em dia, todo mundo praticamente tem algum tipo de transtorno. Por quê? Alta exposição à luz, o círculo circadiano, que é dormir no horário certo para que a gente, lá por volta das 11 até as 3 da manhã, libere o pico de melatonina para que a gente possa ter um sono reparador, sono REM profundo. Mas o que acontece hoje é a inversão. As pessoas estão indo dormir depois de 1h da manhã e já não conseguem mais produzir o pico de melatonina, vão produzir cortisol em excesso e vão, ao invés de acordar com o pico de cortisol, vão estar ainda produzindo melatonina, pela inversão do horário de dormir. Então, essas pessoas têm a tendência de ficarem irritadas, com o raciocínio lento, com o cognitivo, com perturbações. E aí, vão em busca de uma medicação achando que o transtorno que está agravado, mas na verdade é o comportamento que está desregulado. Então, nem todo mundo vai precisar de fato de medicação, mas alguns sim. Ainda que tenha hábitos saudáveis, o cérebro não está habilitado o suficiente para dar conta de todo o processamento, todo o gerenciamento de um dia inteiro de atividades e não ser dependente de uma droga como Ritalina, como o Atenta, que traz a pessoa para o centro, para o foco, e risperidona para acalmar, porque às vezes as pessoas têm a tendência de ser muito agitadas, inquietas, o corpo não para, a perna balança, tá sempre futucando alguma coisa, batendo em alguma coisa, a cabeça no mundo da lua, enquanto está lá fazendo algo que é importante, que deveria estar focada, a pessoa tá lá pensando em 300 coisas ao mesmo tempo. Então, esse tipo de pessoa precisa sim de medicação. Outras mudando os hábitos, dormindo bem, se alimentando bem, fazendo uma prática de atividade física, já consegue ter uma vida mais funcional, sem necessidade medicamentosa. E qual a diferença da saúde integrativa, né, em relação aos modelos tradicionais de cuidado? Exatamente o fato de nós vermos o paciente como um todo, como uma complexidade entre mente, corpo e energia. Na medicina tradicional, só se vê corpo e ainda dissocia esse corpo. Cada parte do nosso corpo vai para um especialista, sendo que nossos sistemas são interligados e codependentes. Seu cérebro precisa do seu intestino precisa do sangue, o sangue precisa do baço fígado. São tudo interdependentes. E às vezes a medicina tradicional particiona esse corpo, dá para cada especialista um órgão e as complexidades que são relacionadas aos sistemas interligados perde a grande oportunidade de ser vista e ser compreendida qual a causa raiz do problema. E é isso que a medicina integrativa busca, entender a causa raiz do problema, para a gente, de uma vez por todas, cortar a raiz, para que essa pessoa não viva reincidindo no sintoma. Quantas vezes a pessoa vai ao médico, o médico passa um remédio para manter a doença, como, por exemplo, as pessoas que são hipertensas. Por que não há cura? Por que só remedia? Por que mantém a pessoa hipertensa? Porque não se olha para os outros sistemas. Não olha o que foi que motivou esse corpo a gerar uma hipertensão. Assim como a doença surge, ela pode ser remida. Mas para essa doença ser remida, é necessário entender qual foi a causa raiz dela. O que foi que levou esse paciente a sentir o sintoma, ao invés de só trazer uma medicação, um fármaco para
conter o sintoma para que ele não avance. Então, a medicina integrativa, ela busca a raiz do problema para eliminar a raiz do problema e, de fato, promover saúde e equilíbrio para o organismo, para o ser humano, e não manter a pessoa doente. Por exemplo, na sua especialidade, que são 3, não é isso? 3 ou 4? Na sua especialidade, são várias, né? São várias. São várias, não vai... Mas hoje, as pessoas que buscam atendimento com você, né, ela tem ali um laudo, e esse laudo pode ser usado para algum benefício. Por exemplo, a gente vê muito que as crianças, né, que têm autismo têm algum direito, algum benefício do governo. Esse laudo pode ser usado para entrar com o processo de pedir auxílio? Eu não posso diagnosticar nem laudar ninguém. Como é esse processo para descobrir se de fato a pessoa é ou não neurodivergente e ter acesso a esses benefícios? É necessário passar por um psiquiatra. O psiquiatra recomenda para o neuropsicólogo, que é quem faz os testes, que não são poucos. São uma cadeia de testes para, de fato, entender se essa pessoa tem essa neurodivergência. Após passar pelos testes com o neuropsicólogo, há uma devolutiva para que o psiquiatra ou outro médico, qualquer médico que tenha um CRM, possa atestar esse laudo. Uma vez que o laudo foi atestado, foi aprovado, a pessoa vai dar entrada na carteira para ser categorizado como mais uma pessoa com TEA ou transtorno de TDAH inscrito no Brasil. E aí a pessoa passa a ter os seus benefícios dentro do Gov, tem lá uma aba onde a pessoa entra e se inscreve como deficiente, como PCD, para ter acesso aos benefícios. Perfeito. E com isso a gente vai para o nosso intervalo e a gente volta já já com a Nádia aqui falando sobre bastante coisa. Não sai daqui, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Assim Começa com a Maçarico com você, aqui na nossa
Mais FM 104,9, também na Rádio Quarteto Web, na Rádio Spy Web, no site Diga Notícias, SC Notícias, Correio Regional e também no 24horas.com. Muito obrigado a todos vocês que transmitem o nosso programa. Quero mandar um abraço todo especial, não posso esquecer, mandar um abraço para Marcos Sarmento, prefeito de Itanagra, que colocou o estande na CEALBA 2026, lá na cidade de Alagoinhas, que foi um maior sucesso. Parabéns, prefeito. Desenvolvimento da agricultura familiar em primeira mão aí. Então, parabéns pela atitude de valorizar os agricultores familiares da cidade de Itanagra, que são os guerreiros e guerreiras que vivem da agricultura até hoje, né? Isso é muito bacana. Então, prefeito Marcos Sarmento, um abraço para você. Obrigado de coração pela audiência que você dá pra gente nas nossas programações, tá? Vamos voltar com a Nath aqui, de um tema muito importante. É tanta coisa que eu não vou conseguir falar, essa é a realidade. Fala aí, qual é o tema? Naturopatia, vamos resumir assim. Naturopatia, que é várias especialidades para cuidar da mente e do corpo. É isso mesmo, para cuidar da mente e do corpo. Olha, o Nádia, tem aqui como a fisioterapia clínica, ozonoterapia, são palavras difíceis que não está no cotidiano da gente, isso. Né? Pode ajudar, né, as pessoas, né, os pacientes, que são, cada um tem uma especialidade, né? E são nomes que a gente não se vê no cotidiano. Isso. Recentemente, essas palavras estão sendo inseridas no contexto de saúde. A fitoterapia clínica, ela existe há milênios, inclusive muito usada pelos chineses. Fitoterapia é o uso das ervas, das plantas para o tratamento da saúde. A ozonioterapia é o uso do gás ozônio. É interessante, né? Falar gás. Pensar que um gás, que às vezes é deletério para a saúde, pode ser benéfico. O ozônio é um gás que é benéfico para a saúde. Ele hoje é reconhecido pela medicina, mas até um ano atrás nós não tínhamos o apoio da medicina para usar essa terapia. Ela era tida como pseudociência. Então, recentemente, o Conselho Federal de Medicina reconheceu como terapia clínica, terapia médica, e hoje nós unimos forças, tanto a medicina tradicional quanto a medicina integrativa, a naturopatia, está tratando as pessoas com a ozonioterapia. E o que é que o ozônio faz? Ele é um gás que entra no nosso organismo, se transforma em micropartículas de ozonídeo que se ligam às nossas células. E quando esse ozônio se liga às nossas células, ele faz algo incrível, que é recuperar as células danificadas e promover o fator de crescimento de novas células íntegras e saudáveis. O ozônio, ele é anti-inflamatório, analgésico, ele é antifúngico, bacteriano, ele entra fazendo modulação dos nossos hormônios. É uma terapia fantástica, totalmente recuperadora de todos os sistemas. E por que ele consegue fazer isso? Porque ele se liga à corrente sanguínea. Então, uma vez que o ozônio entrou na corrente sanguínea, nosso sangue passa por todos os nossos sistemas. Cada célula precisa, no caso, ser irrigada por sangue. E outro fator importantíssimo que o ozônio faz é desenvolver ou multiplicar 3 enzimas do nosso organismo que são antioxidantes. A ação dos oxidantes do nosso organismo, que são os radicais livres, eles têm o papel de destruir as nossas células boas. Então, quando a pessoa está intoxicada, inflamada, está com a saúde debilitada, em deficiência, as nossas células boas estão morrendo gradativamente, em um número maior. Quando o ozônio entra, ele começa a recuperar essas células que já estão danificadas e ele aumenta a capacidade do corpo de produzir células íntegras, boas. Então, a possibilidade de regeneração é muito maior. Por exemplo, pés diabéticos, feridas crônicas, feridas graves, pessoas que estavam para amputar o pé. Quando se expõe ao tratamento de ozônio, a ferida é recuperada. A gente tira a pessoa daquela possibilidade de perder um membro. O ozônio, ele recupera tecidos, tanto tecidos externos quanto internos. É uma terapia fantástica. Perfeito. E eu tô vendo que também você usa uma habilidade de hipnose. Sim. Que é hipnotizar as pessoas, né? E acontece isso na sessão mesmo? A pessoa fica hipnotizada? Por que esse método de tratamento? Porque uma naturopata usa hipnose para curar alguém ou para levar alguém a se autocurar.
nós somos cheios de crenças. Desde que nós crescemos, nós somos moldados pelos ideais dos nossos avós, dos pais, dos professores. E nessa época, na nossa infância, é onde nós acreditamos que tudo que nos é dito por adultos e por pessoas que estão influências na nossa vida é verdade. E aí nós nos construímos cheios de limitações por conta de palavras que foram lançadas e foram impregnadas na nossa mente. Bacana. E vou complementar aqui. Porque... E por que nós usamos a hipnose? Já ia perguntar, e por que você usa essa modalidade? Justamente para dissolver crenças que estão limitando essa pessoa de evoluir na vida, de se autocurar, de entender que um tratamento de verdade é eficiente. Porque, por exemplo, as pessoas, a maioria acredita na farmacologia. Só acha que vai ser curado de uma doença se tomar um comprimido, um fármaco. Se for na farmácia. Isso. E aí a gente usa a hipnose para fazer essa pessoa se desligar dessa crença e passar a acreditar que um tratamento natural, o tratamento que está sendo oferecido para ela é tão eficaz quanto. E para que ela também comece a se autocurar, porque nós temos um poder incrível de autorregeneração. A Bíblia diz, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Quem não acredita na Bíblia, não é o contexto agora. Mas existe a ciência quântica que fala a mesma coisa. O nosso pensamento, ele é uma bioquímica. Toda vez que nós produzimos um pensamento, ele vai gerar uma cascata bioquímica no nosso corpo, e essa cascata hormonal vai se ligar às nossas células de defesa. Tá conseguindo entender a complexidade? Se eu tenho um pensamento ruim, eu vou liberar uma bioquímica negativa que vai se ligar às minhas células de defesa e vai adoecer as minhas células. Se eu tenho um pensamento bom, positivo, a bioquímica será positiva e se ligando às nossas células vai fazer o quê? Regenerar. Exato. Vai trazer saúde. Um grande exemplo disso, pessoas que tiveram câncer. Há quem faça quimioterapia, que remove o tumor e vive uma vida inteira porque a pessoa teve capacidade mental, psíquica de se autocurar. Lógico, associada ao tratamento médico. E há pessoas que mesmo com quimioterapia, rádio, faz cirurgia e se mata. Porque a mente negativa produz tanta bioquímica ruim que mata as células. A pessoa, ela, ao invés de prolongar a vida, ela faz encurtar o período de vida. Tem gente que está vivendo a vida inteira sem saber que tem um câncer. Na medida que recebe o diagnóstico, 2 meses depois morre. Se aquela pessoa não recebesse o diagnóstico, ela poderia viver anos, o câncer evoluindo, e só iria descobrir quando realmente estivesse no estado terminal. Mas ela conseguiria viver, porque ela não teria um pensamento deletério. Mas uma vez que o pensamento é negativo, ele é deletério para a célula, para o organismo. Então a gente usa a hipnose para esse fim e para outros. Há pessoas que vão lá, por exemplo, perder o ente querido e não conseguiu viver o luto. Não conseguiu se separar ainda da pessoa que se foi. Se estabilizar, né? Se estabilizar. A perda. Isso, aí a gente leva a pessoa a viver esse luto, a fazer essa separação psíquica, permitir que a pessoa vá, ela realmente consegue se desligar emocionalmente dessa pessoa e passa a ter paz após a hipnose. Perfeito. E isso é real, porque se você tem pensamento negativo, seu corpo está todo completamente danificado. A gente fala assim, se o coração está bem, você tem que estar com a mente boa. Corpo são, mente sã. Exato. Mente sã, corpo são. E a partir do momento que você começa a pensar em coisas positivas, a sua vida vai melhorar. Agora, se você fica com um pensamento negativo, seu dia vai acabar. Baixa a energia. Baixa a energia, sua autoestima. Sim. Você fica sem animação de fazer nada, você quer ficar em casa trancado. Então, realmente... Eu lembro que eu tive, em 2017, eu tive herpes zoide. Sim. E fui parar no hospital geral e lá passaram um medicamento que foi ao contrário, me prejudicou bastante. E quando eu fui no Dr. Severino, que era muito conhecido aqui, lembra? Naturopata também. E aí ele era muito meu amigo, o Dr. Severino. Aí ele falou, e aí, Carlos? Aí eu falei, doutor, tô com isso aqui. Aí mostrei pra ele, fui pro médico e tal, e o medicamento quase me matou. Porque não sei, ele falou, rapaz, mas isso não é medicamento, você não precisa de medicamento. Eu lembro até hoje que ele botou o dedo aqui na minha cabeça e falou assim, a cura está aqui, todos nós temos episódio. Ele fica
incubado. Lá, dormindo, Isso. trancado. Se você não está bem com o seu pensamento, ele desperta. Isso. Aí tem o quê? A imunidade baixa, pensamentos negativos, você não se alimenta, você está cheio de estresse do trabalho. Então, se você não está bem com o seu cérebro, você não está bem com a sua alimentação, ele vai despertar e ele vai cair, sair em algum lugar. Ele nasce em vários pontos do corpo. Sim. Então é aqui, a cura está aqui. Então pense em coisa, ele falando assim, pense em coisa negativa, viva a vida, vai viver. Uhum. E a partir do momento que ele fez isso, nunca mais. Você não precisou de um fármaco para se Não, porque autocurar. a cura estava na mente, né? Exatamente. E É esse isso que- esse episódio, todos os seres humanos têm, Ele é o ele vírus fica da dormente. catapora. não é? É o vírus da catapora. As pessoas que foram vacinadas contra a catapora dificilmente vai ter um evento. Mas as que não foram vacinadas são as mais propensas a ter uma crise. E principalmente na vida adulta. Justamente por conta desse estresse fisiológico Isso. associado ao estresse emocional. Aham. Que é o que eu acabei de falar. A nossa produção de pensamentos altera a nossa fisiologia. Então, se a pessoa vive sob estresse intenso, não pratica uma atividade física, não tem uma vida social que promova bem-estar, relaxamento, essa pessoa vai entrar em colapso. E aí o vírus vai sair da incubação e vai ganhar campo porque imunidade baixou defesa. Baixou defesa, pensamento negativo, ele se vai. É tipo, o pessoal fala, se você não pensa positivo, se dá espaço ao inimigo. Mas o inimigo é você mesmo de você. Sim. Né? O inimigo é a gente mesmo, a gente que não acredita que a gente pode alcançar alguma coisa, não acredita que você estudando vai alcançar, não acredita que você está no emprego, você pode desenvolver o melhor. Então, se você não acreditar em si, uma coisa que você falou que eu faço, eu, para mim, sou o melhor. Sim. Na minha área. Sim. Eu escuto isso, meu nome é Messi, mas eu acredito em Cristiano Ronaldo. Se eu não me achar o melhor, mesmo eu não sendo o melhor, como é que eu vou estar? Mas mesmo eu não sendo o melhor na minha área, talvez eu não sou o melhor apresentador que existe, mas eu me acho o melhor. Então, por quê? Você tem que estar com seu autoestima lá em cima. Se você não se valorizar e achar que você é o melhor, né? Vai ficar atrás de títulos de pessoas que não acham você, mesmo que você aí não onde seja. entra a PNL, Programação Neurolinguística. Aí, ó. Quando você afirma algo, você está comunicando para todo o seu sistema que é aquilo que você quer viver. Se você diz, eu sou o melhor, o seu cérebro acredita nisso. Eu sou o melhor. E você se posiciona como o melhor, você age como o melhor e você convence as pessoas. Mas do contrário, se alguém disser, Messi, você é o melhor, rapaz, eu dou pro gasto. Você não está se convencendo, seu cérebro não vai te motivar a agir como o melhor. Tá vendo? Obrigado, sou o melhor, né? Você é o melhor, eu sou o melhor, pronto. Isso é importante, né? Você manter o autoestima lá em cima sempre, né? Sempre. Pensamento positivo, afirmações positivas, dizer aquilo que você quer viver, ainda que não seja realidade. Ô, Nádia, então não é egoísmo de maneira nenhuma você se achar o melhor. Não. Pelo contrário, isso aí é autoamor, autovalidação. Eu não preciso que outra pessoa me diga que eu sou a melhor. Eu preciso dizer. As pessoas vão acreditar ou não. As pessoas podem dizer que eu não sou boa, mas se eu acredito, eu vou ser boa. E alguns vão começar a ver isso e vão promover ou propagar isso para outros. Então, se você se coloca desse lugar de ser o melhor, definitivamente você é o melhor. Amém. Isso é muito bacana e bom quando a gente inspira outras pessoas, né? Com certeza. Que é o legado da nossa vida, é você fazer o que ama. É consequência do trabalho, faz parte da caminhada, mas se você faz o que ama e é feliz no que você faz, tem que viver assim. E outra assim, quando nós falamos assim, eu sou o melhor, eu não estou dizendo que eu sou melhor que A ou que B, mas eu estou dizendo que eu sou melhor no que eu faço. No que eu faço. Pode ter alguém que é tão boa quanto eu, mas ela está fazendo o melhor na área dela. Ela está sendo melhor para ela, ou para os clientes dela ou dele. Eu estou sendo a melhor para mim e para os meus clientes. Quem confia em mim, com certeza vai em busca de meu serviço, porque sabe que eu sou a melhor no que eu faço. Exatamente. Por isso que eu sou cobiçado, tá vendo? Por isso que eu sou cobiçado. Ô, Cauã, se prepara que eu tô chegando por lá, viu, Cauã? Prepara que logo eu tô lá, viu? Olha, tem aqui, ó. Você já realizou mais de 4.000 atendimentos e o que mais te marcou ao longo dessa trajetória? Tem um atendimento que você mudou a vida dessa pessoa? Que
Você assim, nossa, eu sei que são várias histórias, né? Dona Eugênia. Porque, querendo ou não, na sua caminhada, o seu trabalho é um trabalho de escuta. Sim. É um trabalho de diálogo. Às vezes as pessoas não têm doença nenhuma, elas só querem conversar, dialogar, entender que a vida é bela. Mas teve, assim, uma história que te marcou mesmo, assim, que ficou guardada no coração? A história de Dona Eugênia, inclusive, ela me concedeu uma entrevista, tá lá no Instagram, já destacada. Dona Eugênia é uma senhora, morava no interior, aqui da Bahia, estava com 49 quilos, medindo 1,76 m. Imagina uma mulher de 1,76 m com 49 quilos. Muito magra. E qual era o estado da Dona Eugênia? Veio desenganada pelos médicos e veio com uma sentença, eu diria até cruel, porque o médico último que atendeu ela falou assim: vá procurar o hospital oncológico, porque isso aí com certeza é câncer. E ela ficou em desespero total, arrasada. Né? Ela sentia muitas dores no estômago, no intestino, e ela parou de comer, por isso que ela ficou tão magra, ficou com 49 quilos. Ela não tinha paz para comer porque aquela sentença pesou muito. Vá procurar um hospital do câncer porque você está com câncer. E ela já estava desistida da vida. Ela não comia, ela não tinha paz, ela não dormia. E a nora dela, que é minha paciente também, a querida psicóloga Yara, que trata inclusive crianças com autismo, ela é especialista em ABA. Inclusive, se vocês puderem um dia convidar aqui, né? É muito interessante porque ela é a pessoa mais específica para falar do assunto. Ela trabalha, ela é mãe de uma criança autista, então é uma pessoa muito preparada. Mas voltando à Dona Eugênia. Então, Yara trouxe ela aqui para Camaçari para ser tratada por mim. Quando eu fiz o atendimento da Dona Eugênia, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o corpo dela. E quando eu olhei, comecei a tocar ali, eu disse: olha, seu problema é coluna. Ela riu. Diz assim: eu sei que é estranho um médico dizer que a senhora está com câncer e uma naturopata dizer que a senhora tem um problema de coluna. Eu sei que é difícil de entender e de acreditar, mas eu posso te afirmar que a senhora tem problema na coluna. E esse problema é que está ocasionando essa inflamação no seu intestino e essa irregularidade no seu sistema. E fiz uma liberação que a gente chama de desobstrução central, liberação miofascial. No outro dia, a Dona Eugênia, pela primeira vez no mês, acordou sem dor. E não sei se vocês lembram que as pessoas falam muito assim: a pessoa teve a melhora da morte. Tem gente que está hospitalizada e quando melhora, pouco tempo depois a pessoa vai a óbito. Então ela colocou isso na cabeça: ai meu Deus, eu tive a melhora da morte. Acordei sem dor, acordei sem nenhum desconforto, vou morrer hoje. Passou um dia, passou 2, passou 3, ela ligou para a nora: Yara, eu acho que eu vou morrer porque eu tô bem demais. Nunca mais eu senti dor, tô conseguindo até comer. Enfim, Dona Eugênia está linda, saudável, está aí com quase 70 quilos, vivendo a vida plenamente, inclusive teve lá ontem, um beijo para você, querida, e está dando testemunho de que a naturopatia salvou a vida dela. E realmente salvou, porque aquela mulher estava prestes a morrer, desnutrida, desesperançada, com a mente totalmente perturbada, por causa de uma medicina que, infelizmente, não está olhando para o ser humano. Está muitas vezes olhando apenas para números. E a naturopatia olha para o ser humano. Você tem ideia? A minha consulta dura 2 horas. 2 horas? 2 horas. Porque eu converso, eu ouço, eu olho no olho, eu toco na pessoa, eu avalio o corpo. Porque nosso corpo, ele traz muita informação. Ah, entendi. E quando a gente olha o corpo do paciente, a gente já começa a ter pistas do que está acontecendo com aquele corpo. Hoje em dia, você entra num consultório médico, às vezes o médico nem sequer olha para sua cara. Não, verdade você ou não? fica no computador só. No computador. Você paga a consulta R$400 e demora menos de 8 minutos para te dar uma receita. Pois é, só uma Tchau, receita e dizer: se você não melhorar, você volta aqui. Volta aqui. É um absurdo isso. Que legal. Com 98% de aceitação, né, e sucesso, qual você acredita ser o segredo para esses resultados positivos que você teve na caminhada? Exatamente o fato de olhar para o ser humano com amor, com cuidado e com maestria. Primeiro, você já
cede 2 horas ali do seu tempo para esse atendimento. Isso. Para que esse valor que o paciente está pagando seja realmente valorizado. Isso. Para que se sinta acolhido mesmo. Acolhido e tenha suas dúvidas esclarecidas, Aham. tenha caminhos para seguir, tenha um protocolo individualizado específico para o caso dele. Não é um Ctrl-V, Ctrl-C, não é uma prescrição de medicamento que está catalogado para resolver determinada doença. Mas o que aquele paciente tem ali, além de respeito, atenção, é individualização. Aham. Ele sai dali com um protocolo único, que é só para ele, para o caso dele, e ele começa a ver os resultados nas primeiras semanas. Perfeito. E é progressivo. Na sua especialidade, quem procura mais? Homens ou as mulheres procuram mais ajuda? Eu Ou ainda prospera assim, tipo, ainda tá grande o machismo? Olha, eu tenho agradecido muito a Deus, porque os homens têm despertado para cuidar da saúde. É mesmo? Eu tenho muito paciente homem. Nossa. Muito. E o interessante é que eles são obedientes, mais do que as mulheres. Porque homem tem Segue medo. a risca ali as Homem recomendações. tem medo de morrer. Homem tem medo de morrer. São homem tem medo de tiradão, os ficar machão. doente, mas não aguenta uma dor. Não. Mulher suporta dor, mulher tá acostumada a viver empurrando com a barriga, deixando para depois. O homem, quando ele sente qualquer alteração no corpo dele, ele já fica assustado. Então ele vai, e quando a gente diz para ele, olha, você precisa fazer isso e isso dessa forma, eles fazem. Segue a risca. Segue a risca. E os resultados vêm. Nossa. Então eu tenho muito paciente. Eu acredito que se não for 50% equilibrado aí, eu acredito que 60% é homem. Nossa. 60% é homem buscando atendimento. Muito bom, hein? Os homens também estão se preocupando mais agora, né? Sim. Em estar seu bem-estar. E cuidar da saúde. O homem, ele foi ensinado a ser forte, a ser durão, a não chorar. E esse homem é tão humano quanto uma mulher. Uhum. Nós temos nossas particularidades, né? Nossas diferenças. Mas no que se diz respeito à fisiologia humana, nós somos iguais. A dor que você sente é a mesma que eu sinto. E o homem, muitas vezes, foi tolhido na infância. Vai chorar por quê, rapaz? Você não é macho, não? Já viu homem chorar? Vai chorar. Ah, E o homem quer chorar, ele precisa chorar. Ele precisa para abrir a boca. desabafar, A né? coisa mais genuína que o ser humano tem é o choro. É o choro. Já começa chorando. É. Primeira coisa que a gente faz na vida Vida é é chorar. chorar. É. E depois Por isso querem que os tirar... empresários são chorão, né, cara? E querem tirar esse direito de ser humano. Não, o de consumidor. chorar, de falar do seu sentimento, de mostrar uma fragilidade, de dizer que está cansado, que também precisa de acolhimento. Uhum. E esses homens chegam lá e eles conseguem desarmar, perceber que ali eles podem soltar as amarras, tirar a ferradura e simplesmente ser gente. Por exemplo, as pessoas que estão buscando atendimento, qual é o primeiro passo que elas precisam fazer para buscar ajuda? Que estiver passando por situações assim. Primeiro é a pessoa entender que qualquer sintoma é um anúncio. Sintoma não é para ser calado. As pessoas sentem alguma coisa e vão logo para a farmácia. Sentiu uma dorzinha, busca ali um Buscopan, uma dipirona, um Tilex e silencia a possibilidade de descobrir o que está acontecendo. Então, quando você sente qualquer desconforto, se seu corpo está dando sinais de anormalidades, procure rápido um atendimento médico ou um atendimento integrativo, porque toda dor é um anúncio. Dor não é inimiga, ela é um sinal de que o seu corpo precisa de socorro. Então, se você está percebendo insônia, muita dor de cabeça, desarranjo intestinal, cólicas intestinais, dificuldade de absorção do estômago, come, parece ficar horas sem fazer digestão, tudo isso são sinais. Aquelas pernas cansadas, dor por todo o corpo, tendinite, artrite, tudo isso o corpo está anunciando que ele precisa de socorro. E ao invés de tentar remediar em casa, busque um profissional, porque se você busca um profissional e for um profissional apto a te ver como um todo, você vai ter soluções e vai ter qualidade de vida. Se você fica em casa empurrando com a barriga, você está aumentando o sintoma e lá na frente talvez você vá precisar de tratamentos drásticos para tentar recuperar a saúde. Então, Perfeito. eu recomendo que no primeiro sinal você busque ajuda.
Perfeito. Seu Instagram, pessoal, finalizar com chave de ouro aqui sua participação. Obrigado por trazer essa especialidade que eu particularmente não sabia. Né? A gente praticamente que é algo novo, né? E você abrange várias especialidades em uma só e já realizou mais de 4.000 atendimentos. Isso mostra Já que está você... perto de 5.000. Perto de 5.000. Isso mostra que você realmente é uma grande profissional. E o bacana é que você é camaçariense. Sim. É aqui da nossa terrinha, né? Uma empreendedora no ramo da saúde para cuidar de pessoas, né? Com suas habilidades, com conhecimento e profissionalismo. Parabenizar você. Parabéns, Obrigada. tá? Obrigada. Quem quiser o seu atendimento, quem quiser conversar com você, quais são as redes sociais? Você vai me encontrar no Namase Saúde Integrativa, Namase N-A-M-A-S-I, Namase Saúde Integrativa, Nádia Matoso Naturopata, e tem a minha academia. Eu sou a proprietária da academia Metamorfose Fitness, onde tudo começou. Metamorfose Fitness. Esse aqui não tá na minha foto. Você é dono da academia? É mesmo? Temos uma academia que já tem 14 anos transformando Nossa. vidas. Aonde fica a academia? Lá no Gravatá. Lá no Gravatá? Isso. Então você... Metamorfose.fitness. Fitness. Para cuidar da saúde mesmo. Isso, lá você Você encontra cuida, tudo. vai pra academia para fazer exercício. Lá você encontra pilates, Olha. musculação. Tá vendo, Mirella? Você não sabia disso, né, Mirella? Tá vendo aí, ó? Não, eu não citei esse fato. Tá vendo? Mas a gente é um complexo ali de saúde mesmo. Nossa, que legal. Você sai do Instituto Namase, que fica no mesmo prédio. Eu já ia perguntar, no mesmo prédio? Isso, no mesmo prédio. Pronto. E dali você já sai ou para o pilates ou para a musculação. Atividade legal. física não falta. Então a gente Nossa. cuida integrado mesmo. E Nosso graças olhar a Deus tem crescido as pessoas buscando, né, para ir Sim. pra academia cuidar do bem-estar, né? Sim, hoje, graças a Deus, os médicos estão recomendando a atividade física como fator de saúde. Antigamente era luxo estar numa academia. Antigamente era. Hoje é necessidade básica. Básica e também os preços são acessíveis, né? Sim, Hoje qualquer pessoa, graças a Deus, dá para fazer uma academia. Tem academias baratinhas, outras que é um pouquinho mais moderna, mas também não é tão salgado assim. sim, Mas cuidar do bem-estar é fundamental, né? isso. E nossa academia, nós estamos investindo pesado para dar o melhor atendimento possível. As pessoas falam, é o que eu te disse no início. Por que vocês não estão no centro? Eu digo, serviços de qualidade precisam estar nos bairros para atender a população dos bairros também. Vamos descentralizar. Descentralizar, que é dele que ela fala isso. Muito bacana, eu não sabia que você era empresário também nesse ramo, não. Mas parabenizar 2 vezes. Obrigado, tá? De coração por empreender na nossa cidade, acreditar em Camaçari e principalmente nesse ramo de cuidar de pessoas, que é fundamental. A gente mais precisa de pessoas assim, de mais profissionais para cuidar do nosso povo, né? Cuidar da nossa gente, porque a tecnologia chegou, está afetando muita gente, né? E se não cuidar da mente, não cuidar do corpo, a gente vive ruim. A coisa não fica legal. A última palavra, o Instituto Namase, ele é composto por mim, doutora Fabrícia Celestina, que é médica, especialista em emagrecimento e neurologia, e a doutora Marcele Cavalcante. Essa é a minha equipe e nós estamos fazendo um trabalho diferenciado em Camaçari. Nós vamos revolucionar a saúde nessa cidade. Juntas estamos transformando vidas. Parabéns. E vocês podem me encontrar e agendar consulta pelo Doctoralha, o site médico. Você vai colocar lá Nádia Matoso, você vai encontrar a minha página e você já pode agendar a sua consulta. Isso. E não fica triste não, viu, os homens? Aí, porque as mulheres estão dominando muito. São 3 empreendedoras juntas aí para cuidar de pessoas. Tem nada a ver se você nunca... Você tem que ficar esperto. Ó, dormiu no ponto, perdeu o trem, meu filho. Já foi. Não, Nádia, obrigado, viu? Muito obrigada, querido. Gostou do programa? Demais. Seja bem-vinda sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E que você possa cada vez mais ser o diferencial na vida das pessoas, tá bom? Obrigada. Isso aí. Coração. Chegando ao final do nosso programa, sabadaço de Páscoa, meu amigão, para você comer esse chocolate com alegria. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela sua paciência, obrigado à nossa querida produção aqui com o nosso Luiz, o Cauã, a Mirella, e mandar um abraço também para o nosso querido Ronald, que está em casa acompanhando o nosso programa, tá? Então, fica com Deus, bom final de semana, boa Páscoa para todo mundo, a gente se encontra no próximo sábado. E não se esqueça, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Tchau, tchau.